Salve, salve galera, professor Bernardo aí, conforme prometido para vocês, de uma forma breve para você entender como será a nossa sistemática. Gente, programei as gravações conforme tópico a tópico do edital, tá? Procurei ter o trabalho de vir conforme a sequência do edital para você, beleza? Então, tá bem montadinho, bem bacaninha aí para você, vamos desmanchar. Só um comentário. Nós sabemos que o Código Penal ele vai dividir, né? O direito penal para nós ele vai dividir em parte geral e a parte especial. A parte geral são temas como crime consumado, crime tentado, teoria do crime. E a parte especial é a questão mais voltada para os crimes em espécie, os crimes, né, específicos, beleza? Só que eu quero chamar a tua atenção para o edital na parte geral do direito penal, aí, bem tranquilo. Vieram temas, vieram tópicos que nós não vamos encontrá-los no próprio Código Penal, né? São tópicos mais doutrinários. Por exemplo, conflito aparente de normas, que é um tema que eu já vou dizer para vocês aqui, já de bate-pronto, fazendo um parênteses aqui, ó. Eu não tenho nem dúvida, pelo menos uma questãozinha na sua prova, com direito penal, com certeza vai ter, tá? Conflito aparente de normas, interpretação da lei penal. Então, assim, são temas que, em regra, não são muito comuns, né, nos concursos aí, que a gente vai visualizando que tem a disciplina de direito penal. Normalmente vem aquela coisa mais batida dentro da parte geral do que está previsto dentro do Código Penal. Mas, esse edital veio um pouquinho diferente. Claro, temos temas também voltados aí, né, que estão, melhor dizendo, lá no nosso Código Penal, beleza? Por exemplo, a teoria do crime. E quando a gente chegar lá também tem um detalhezinho que eu vou tratar com vocês, mas é coisa simples, é coisa fácil, tá joia? Então vamos seguir aí, vamos começar nosso curso. É um curso bem dinâmico, bem objetivo, como eu disse a vocês, sem muita lenga-lenga, sem muita invenção, tá? Nosso objetivo aqui é chegar lá no dia da prova e fazer o nosso certo ou o nosso errado, ou o verdadeiro ou falso, como você preferir, e gabaritar essa bagaça aí, tá joia? Então vamos para cima, vamos lá. O primeiro tópico que a gente começa a trabalhar com vocês aí, voltado para o direito penal, lá está na aplicação da lei penal. E dentro dessa aplicação, a gente vê lá os princípios fundamentais do direito penal. Gente, princípios, seja de qualquer disciplina jurídica, você vai observar que tem milhares de princípios, tá? Muitos princípios. Como fiz lá no curso de processo penal, aqui da mesma forma, a gente selecionou os princípios que são os principais, vamos dizer assim, os que mais são recorrentes nas provas de concurso da nossa disciplina de direito penal. Tá joia? Outra coisa, matériazinha simples também, sem viagem na maionese aqui, tá? A gente vai tratar com você, deixar bem simplesinha, bem objetiva aí, bem tranquilo. Então vamos trabalhar esses princípios fundamentais aí, os principais que eu trouxe para você, né? Vamos desmanchar como que funciona, o que é cada um e como que isso pode ser cobrado para você na sua prova, que é o mais importante. Show de bola? Então vamos lá, o primeiro princípio é o nosso princípio da legalidade. Gente, nós temos um Estado democrático de direito. Então, se é um Estado democrático de direito, a nossa legalidade, o nosso princípio da legalidade, ele vai existir basicamente em todos os ramos do direito. Né? Se você for estudar direito administrativo, você tem a legalidade lá para o direito administrativo, como funciona o princípio da legalidade para o direito administrativo. Né? Tem mais ou menos ali quando fala lá que o particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba, mas a administração só pode atuar quando a lei determina ou autoriza, beleza? Então tem essa vertente para lá, a vertente do direito constitucional, quando trabalha a legalidade em sentido amplo, em sentido estrito, piriri pororó, e no direito penal não é diferente, tá joia? Nós temos o princípio da legalidade também para o direito penal, né? Voltado especificamente para o direito penal. E eu digo uma coisa bem importante do princípio da legalidade. O princípio da legalidade para o direito penal, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, com certeza absoluta. Tá joia? Não tenho a mínima dúvida disso que eu estou te falando. E vamos entender. A legalidade para nós no direito penal, nós temos previsão lá, a previsão dela, tanto no Código Penal, que começa lá no seu artigo 1º, tá joia? Então ele já traz para nós a legalidade, por isso que eu disse, se não for o mais importante, é um dos mais importantes. E o Código Penal já inicia a sua redação com o princípio da legalidade. E também, veja que nós temos o princípio da legalidade no artigo 5º, inciso 39, também da Constituição Federal. Então veja que o artigo 5º, todos sabem, né? Tem que saber essa bagaça aí, pô. Né? Todo mundo sabe que o artigo 5º trata dos direitos fundamentais. Então são os direitos fundamentais, pô, importantíssimo.
Então veja que no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, traz o princípio da legalidade. Se você for ver os dois, a redação do artigo 1º e do artigo 5º aqui, 39, você vai verificar que a redação é a mesma. E qual é essa redação? Vou mostrar para vocês que ela é bem simples aqui, ó, tá? Bem tranquilo. Ele vai dizer basicamente assim, ó, que não há crime sem lei anterior que defina, nem a pena sem prévia cominação legal. Então vamos desmanchar isso para você? Bem simples, vamos desmanchar por partes, vamos dividir ele aqui para você. A parte inicial ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Olha o raciocínio, para e analisa aqui comigo. Ó. Ele está dizendo o seguinte, que não, eu vou praticar determinada conduta. Pratiquei a conduta X, beleza? Para essa conduta X ser considerada, pratiquei hoje, agora, nesse momento aqui, ó, pum, conduta criminal, conduta X, ok? Para que essa conduta X seja considerada crime, tem que ter uma lei anterior o quê? Anterior à prática da conduta. Tem que ter uma lei anterior definindo que essa conduta X é crime. E se não tiver essa lei anterior dizendo isso, professor? Simples o raciocínio. Não pode ser crime. Então, sempre para que seja considerado determinado comportamento humano, determinada conduta seja considerada crime, obrigatoriamente deve existir uma lei anterior já contemplando que tal conduta seja criminosa. Por isso que ele fala para nós que não há crime sem lei anterior que o defina, beleza? Sem lei que o defina, tem que ter uma lei. Show de bola? Tranquilinho? Simples o raciocínio? Então, beleza pura. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Para ficar fácil aqui, exemplo real. Que é bom que eu já vou juntando o exemplo do próprio direito penal, lá dos crimes, e vem trazendo aqui, no exemplo a gente já vai estudando também com um exemplo. Logo que começou aquela vibe, né, das almas limpas, de começar a utilizar explosivo para explodir os caixas eletrônicos, né? A galera lá metia lá as emulsões, né, que é mais conhecido como banana, dinamite aí pela sociedade, mas o nome correto é emulsão, colocava lá, acendia, explodia, pegava o dinheiro e partia. Aquele furto. A gente não empregava grave ameaça ou violência à pessoa. E aí respondia por furto qualificado, né, no sentido de quê? Por rompimento de obstáculo ali para a subtração da coisa. Só que o que aconteceu? Veio uma lei posterior e falou assim, agora uma qualificadora específica para a utilização do explosivo, com uma pena maior, né? Uma pena maior. Então, qual a pena maior dessa nova agora? Foi em 2018 que acrescentaram se eu utilizar explosivo por furto ali, né? Nesse caso aí, a pena é de 4 a 10 anos. E antes a pena era de 2 a 8. Então veja que eu não podia aplicar uma pena mais grave, por quê? Porque não tinha lei anterior definida dessa forma. Então, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, para que eu criminalize determinada conduta, tem que ter uma lei anterior determinando dessa forma. Show de bola? E a segunda parte também diz que não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, o que significa essa prévia cominação legal? Para aplicar uma pena, tem que ter uma lei anterior dizendo que para me aplicar determinada pena tem que estar prevista na lei. O exemplo que eu acabei de falar, você também pode utilizar. Eu utilizei o explosivo, beleza? Para explodir o caixa eletrônico lá, furto, beleza? Então se eu estou já lá, ó, com a emulsão com o explosivo, nesse caso o que aconteceu aí? Agora eu posso aplicar a pena de 4 a 10 anos porque tem uma lei anterior definindo dessa forma, beleza? Então, bem simples o raciocínio, fechando num resumão aí para você, ó. Tá joia? Para minha conduta seja considerada crime e possa aplicar uma pena para mim, tem que ter uma lei anterior definindo que aquela conduta é crime e também definindo a sua pena. Resumidinho, bem simples e bem fácil. Show de bola? Bingo! Seguindo o nosso barco, trocamos de princípio, tá? Então cuidado com esse princípio da legalidade aí. Sempre cai na provinha, sempre aparece de alguma forma ali e você tem que ter esse macete ali para você não perder essa questão. Princípio da anterioridade. Gente, aqui é o seguinte, ó. O que fala da anterioridade aqui, ó? Às vezes você tenta te confundir a anterioridade com a legalidade, você vai ver, mas relaxa que não dá para confundir não. Olha só, a lei penal somente pode ser aplicada a fatos posteriores, acabamos de falar, veja que ele meio que decorre da legalidade, esse princípio aqui. Faz anterior à sua vigência. Assim é proibida a aplicação da lei penal a fatos praticados durante guarda essa palavrinha, durante a vacatio legis, tá? Escreve vacatio, mas se lê vacatio legis. O que significa isso? Professor, que porra é vacatio legis? Que bagaça é essa aí? Bem simples, gente. Quando uma lei vai ser criada, funciona mais ou menos assim, para você visualizar. Quando uma lei vai ser criada, a primeira coisa que vai acontecer com essa lei, ela vai ser promulgada. Tá? Ela vai ser promulgada. Após a sua promulgação,
vem um segundo momento. Vem um segundo momento. E qual é o segundo momento? Da sua publicação. Show de bola? É o momento que vai publicar. Publicar para quê? Para dar conhecimento à sociedade. Né? Falar assim, ó, a partir de agora essa conduta é crime. Show de bola? Ou a conduta já era crime e a partir de agora aumentou a pena. Show de bola? Então, primeiro promulga e depois a sua publicação. Algumas leis, se você pegar, mata a curiosidade e verifica assim, ó, abre lá uma lei qualquer, tá lá no seu computador, no site da Presidência da República, e vai lá no final dela, lá na última página, no rodapé dela, lá embaixo. Você vai ver lá assim, ó, tem textos que dizem assim, ó, esta lei entra em vigor na data da publicação. Então veja que a publicação e a vigência são juntas. Publico e já está em vigor. Está em vigor de uma forma mais simples, a gente não viajar aqui, ó, significa o quê? A lei está valendo, está podendo ser aplicada já. Tá? Em regra, ela está podendo ser aplicada. Então, quando a lei fala assim, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, então publicou, já está em vigor, já está valendo. Mas outras leis mais relevantes, tá? Leis mais relevantes, que precisa de um prazo maior para que a sociedade se adeque a essa nova lei, às vezes ele fala assim, ó, o legislador, esta lei entra em vigor 180 dias da data da sua publicação. Esta lei entra em vigor 1 ano da data da sua publicação. Esta lei entra em vigor 30 dias da data da sua publicação, ou seja, ele dá um prazo entre a publicação e a vigência. Então seria mais ou menos, a gente tentando desenhar, seria isso aqui, ó. Tá? Isso aqui te dá um prazo entre a publicação e a vigência. Isso aqui é matériazinha, gente, direito civil de LINDB, tá? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, publicou, às vezes ele dá um prazo. Vamos criar uma hipótese aqui nossa aqui, que ele tem lá um prazo de 180 dias. Então, olha só, a lei foi promulgada e ela foi publicada. Na publicação ele diz, esta lei entra em vigor 180 dias da sua publicação. Então, dessa data aqui da publicação, a gente vai contar 180 dias para que ela possa entrar em vigor. Então, veja que tem um lapso temporal entre publicação e vigência. Tem um lapso temporal entre publicação e vigência. E como é que a gente dá um nominho para esse lapso temporal entre a publicação e a vigência? Exatamente a nossa vacatio legis. Beleza? É a nossa vacatio legis. Então esse tempo, esse vacatio de vago. O vago, vamos traduzir na forma literal meio aloprada aqui, mas como é que serve? É didático, é pedagógico. Um vago da lei, uma vacância da lei aí, ó. Então veja que nesse prazo aqui, ó, tá joia? É chamado de vacatio legis. Fechou? Então eu expliquei uma coisa que ela era LINDB, que você precisava conhecer para você entender isso aqui. Resumindo agora e fechando o nosso princípio da anterioridade. O que ele nos ensina, o princípio da anterioridade? Que vamos imaginar que criou uma norma penal incriminadora dizendo o seguinte, a partir de agora a conduta X é crime. Mas esta lei entra em vigor 180 dias de sua publicação. Então, nesse prazo de 180 dias, se você praticar a conduta X, não poderá essa lei retroagir e ser aplicada para você. Ou seja, em outras palavras, a lei penal, né, a norma penal incriminadora, só pode ser aplicada aqui, ó, após a sua vigência. Só após a sua vigência. Então, se eu pratiquei a conduta do crime X aqui, ó, durante 180 dias, e aqui na frente eu vou ter vai ter a sentença para mim, por exemplo, não pode o juiz pegar essa sentença e aplicar essas condutas que eu pratiquei durante a vacatio legis. Por quê? Pelo princípio da anterioridade. Resumindo e fechando o nosso pacotinho da anterioridade. Norma penal incriminadora não pode ser aplicada no seu prazo de vacatio legis. O que significa o nosso prazo de vacatio? Durante a publicação e a vigência, aquele prazo entre a publicação e a vigência. Fechou? Tamo junto? Eu acho que está bem simplesinho, bem tranquilo para você. E agora vamos trabalhar um terceiro princípio. Esse princípio o CESP gosta. Já vou adiantar para vocês aí, né? Quer dar um tempinho, dar uma copiadinha? Beleza? Já copiou? Não copiou? Tem que copiar o que eu estou falando. Aluno meu sabe como é que funciona. Um lado do cérebro ele copia e o outro ele me escuta. E assim vai. Fechou? Então tá aí, ó. Promulgada. Belezinha? Tranquilinho o nosso princípio aí da anterioridade.